Os avistamentos de fenômenos estranhos e até supostos contatos com seres de outro mundo estão se tornando cada vez mais comuns, a ponto de serem noticiados pela grande mídia e investigados por algumas de nossas maiores instituições, como é o caso do Congresso americano. Por coincidência ou não, o Vaticano acaba de emitir um novo protocolo para avaliar e reconhecer possíveis fenômenos sobrenaturais. Essa publicação veio à tona em um vasto histórico de discussões e polêmicas que envolvem o escritório central da Igreja Católica, uma das organizações mais poderosas do mundo, e o possível acobertamento de incidentes com OVNIs e extraterrestres. Essas ocorrências poderiam incluir conversas entre papas e alienígenas e levar a novas interpretações de fenômenos conhecidos e canonizados pela fé, como é o caso das aparições da Virgem Maria. A suspeita é de que as novas normas estejam tentando encobrir alguma revelação que poderá ser feita a qualquer momento. Então nos acompanhe para entender o que realmente está acontecendo. As novas diretrizes que irão avaliar a veracidade dos eventos sobrenaturais foram divulgadas por um documento emitido no último dia 17 de maio. Entre os principais objetivos está a investigação de supostos milagres, como esculturas que choram ou crucifixos que brotam sangue. Fenômenos como estes não são tão incomuns e você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre algo parecido ao longo de sua vida. Quando algo desse tipo é atestado por alguma autoridade religiosa, como o bispo responsável por uma diocese, por exemplo, é comum que o local onde ele ocorreu se torne um centro de peregrinação que irá moldar a fé de milhares ou milhões de pessoas. Foi pensando nisso que o Vaticano resolveu mudar a forma como esses fenômenos eram investigados. Até então, grande parte da apuração poderia ser feita localmente, tendo o bispo, arcebispo ou algum semelhante à autoridade para guiar o processo e conferir legitimidade ao milagre. Tudo a depender da matéria em questão e da escala do fenômeno, é claro. Isso era possível graças a uma espécie de manual que estava em vigor desde 1978, chamada Regras sobre um método de procedimento no discernimento de alegadas aparições e revelações, que também havia sido elaborado no Vaticano. Mas a partir de agora, o gabinete doutrinário do Vaticano retirou essa autonomia do episcopado para transferi-la ao Papa e aos escritórios centrais de Roma, fazendo com que todas as decisões tenham que, necessariamente, passar por essa instância. O chefe do gabinete doutrinário, o cardeal Victor Manuel Fernandes, disse que a principal justificativa para essa decisão é proteger a crença dos fiéis, já que muitos eventos podem ser manipulados, fraudados e explorados para produzir lucro, poder, fama e reconhecimento, além de servir a outros interesses pessoais. Essa também parece ser a preocupação do Papa Francisco, atual chefe da Igreja. O Sumo Pontífice já disse em algumas entrevistas que as aparições da Virgem Maria nem sempre são reais e que isso seria fácil de reconhecer, pois, segundo a fé católica, ela sempre estaria apontando para Jesus e não chamando a atenção para si mesma. O documento recém-publicado traz o exemplo das supostas aparições sobrenaturais de Nossa Senhora em Amsterdã nas décadas de 40 e 50, que foram consideradas inválidas em 2020 por apresentar vários veredictos conflitantes. Além disso, existem muitos outros casos em que fenômenos aparentemente transcendentais foram desmistificados, revelando farsas ou até explicações naturais para algo que era visto como extraordinário. Mas isso é o que conta a versão oficial dos fatos. Acontece que nestas novas normas há várias menções de aparições, visões, revelações que são moldadas pela fé por estarem inseridas em um contexto religioso, mas que poderiam facilmente ser confundidas com as observações de seres de luz que acontecem ao redor do mundo e que podem ser identificadas, entre outras coisas, com OVNIs e extraterrestres. E as interpretações dos ufólogos e entusiastas podem ser ainda mais instigantes. O fato do Vaticano promulgar um conjunto de normas como este, a essa altura do campeonato, pode significar que estamos próximos de vivenciar um incidente sem precedentes.
que poderia abalar a estrutura das crenças e religiões no mundo todo, como é o caso da constatação de existência de vida inteligente ou não em outros planetas. Seguindo essa perspectiva, a Igreja já teria um passado recheado de incidentes ufológicos, mas que supostamente foram mascarados com elementos da sua doutrina. Você já ouviu falar sobre algo assim? Vamos conhecer alguns exemplos. Para começar, vamos conhecer a história de João 23, o Papa que supostamente conversou com extraterrestres. O fato teria acontecido em 1961 e foi registrado pelo padre Loris Capovilla, que era secretário particular do pontífice na época. Contudo, a notícia só foi publicada em 1985 e logo foi silenciada como era de se esperar. Segundo o relato, o pontífice e seu auxiliar estavam caminhando por um jardim quando uma forte luz surgiu no céu e foi na direção deles. Aos poucos, a luz, que era intensa e intermitente, foi se aproximando e dando lugar a um objeto que era como um grande navio de formato oval que pulsava com cores diferentes. A estrutura desceu lentamente até pousar na grama. Depois de alguns instantes, emergiu um ser estranho que até parecia humano, mas era bastante alto. Tinha orelhas alongadas e uma luz dourada ao seu redor. Talvez por reflexo ou por medo, o Papa e seu auxiliar se ajoelharam, pois mesmo que não soubessem do que se tratava, sabiam que não era deste mundo. Depois de passar um tempo em oração com as cabeças baixas, eles se levantaram e viram que o ser ainda estava ali. Não era uma visão, nem mera alucinação. Assim, o Papa resolveu caminhar na direção da entidade e conversou com ele por 20 minutos ou mais. O secretário não foi chamado, por isso resolveu permanecer onde estava. E apesar de não conseguir escutar nada, viu seu chefe e a criatura gesticulando, mostrando que realmente puderam manter um diálogo. Depois de um tempo, o ser deu meia volta, retornou à nave com formato de navio e imediatamente desapareceu no céu. O Papa João XXIII retornou e, de forma displicente, disse ao seu secretário: "Os filhos de Deus estão em toda parte, embora às vezes tenhamos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos." Depois continuaram a caminhada como se nada tivesse acontecido, sem nunca mencionar o incidente novamente. Em suas notas, o padre Loris Capovilla disse que o incidente e o assunto, de forma geral, nunca deixou seus pensamentos. Em outras ocasiões em que ele estava com o sumo pontífice no mesmo jardim, ele disse que tinha certeza que havia OVNIs na área, pois podia observar várias luzes se movendo no céu, mas nunca mais teve um contato parecido com aquele. O Papa João XXIII faleceu 2 anos depois, em 63, levando sua versão dos fatos consigo. Esse acontecimento não é tão conhecido pelo grande público, diferente deste próximo: as aparições da Virgem Maria em Fátima, cidade de Portugal. Se você é católico, muito provavelmente já está familiarizado com este título da Virgem Maria, mas é quase certo que você não conhece essa outra perspectiva. No começo do século XX, Portugal estava em um contexto bastante complicado. O país foi assolado por uma epidemia de peste bubônica em 1899. O Partido Republicano Português destituiu a monarquia constitucional para implantar um novo regime político, isso em 1910. A Primeira Guerra Mundial provocou estragos inimagináveis no território europeu a partir de 1914. Enfim, o cenário não era nada animador. No meio de tudo isso, no dia 13 de maio de 1917, em uma região denominada Cova da Íria, 3 crianças presenciaram um fenômeno sem precedentes. Lúcia, de 10 anos, e seus primos Francisco e Jacinta, Francisco 9 e Jacinta 7 anos, estavam pastoreando suas ovelhas quando foram surpreendidos por um relâmpago estrondoso seguido da aparição de uma mulherzinha bonita, com vestido branco, sobre uma azinheira, árvore típica da região. A figura aparentava ser nova, carregava um cordão na cintura e estava envolvida em uma luz brilhante que ofuscava as vistas. Ela disse para as crianças não terem medo, pois não lhes faria nenhum mal. Informou ainda que teria vindo dos céus e orientou para que os pastorinhos voltassem àquela localidade todos os meses, naquela mesma data.
no dia 13, para oferecer novas revelações. Apesar de não ter sua identidade revelada, todos ao redor das crianças interpretaram o fenômeno como uma aparição da Virgem Maria, já que o contexto religioso católico era o mais proeminente naquela época e naquela região. O fato se repetiu em junho, julho, agosto e setembro, tendo sempre mais testemunhas ao redor. O ápice aconteceu em 13 de outubro de 1917, onde mais de 50 mil pessoas testemunharam o que ficou conhecido como Milagre do Sol. Estava chovendo muito naquele dia, e a multidão estava ansiosa para vislumbrar a manifestação da Mãe de Deus. Segundo as testemunhas, o fenômeno começou por volta das 2 horas. Uma estranha nuvem se aproximou rapidamente e emitiu um feixe luminoso que cortou o céu. Dele se desprendeu um globo prateado que foi até a azinheira, onde a figura costumava se apresentar. A aparição conversou com os pastorinhos como de costume e logo retornou para o globo. Nesse momento, a chuva cessou. O objeto tomou o lugar do sol e passou a fazer movimentos pelo céu. Uma forte onda de calor tomou conta do espaço, secando as roupas molhadas e até queimando a pele de algumas pessoas. Testemunhas afirmavam que o objeto emitia luzes em várias cores e, pouco antes de desaparecer, vislumbravam 3 seres em seu interior, que foram interpretados como sendo os membros da Sagrada Família. Tudo isso serve para nos dizer que, dependendo da perspectiva adotada, alguns fenômenos podem ser interpretados pelos parâmetros religiosos e reconhecidos como milagres ou experiências sobrenaturais. No entanto, retirando os conceitos da fé, estes episódios poderiam facilmente ser reconhecidos como experiências com seres de outros planetas, o que talvez seja o receio do Vaticano, que quer concentrar o poder de decisão em sua sede. Talvez nós não tenhamos dificuldade de lidar com o fato de que realmente existe vida fora da Terra, sobretudo no caso de seres unicelulares. Mas será que poderíamos lidar com a possibilidade de vida em outras dimensões ou entidades de existência? Isso só o futuro poderá nos dizer. Até a próxima. Astrônomos recebem sinais de rádio bastante estranhos e com uma periodicidade de quase 1 hora vindos de algum lugar do universo, e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Esses sinais foram captados por gigantescos radiotelescópios instalados em vários lugares. Os radiotelescópios são instrumentos cruciais para a astronomia desde os primórdios dessa ciência. E foi por meio deles, principalmente, que muito se descobriu a respeito do espaço, e também foi por meio de alguns deles que recebemos sinais inexplicáveis vindos de algum lugar da galáxia. O que é esse sinal? Pode ser vida em outro planeta? Os radiotelescópios permitem aos cientistas detectar ondas de rádio emitidas por corpos celestes, explorando fenômenos invisíveis aos telescópios ópticos. Eles são capazes de operar dia e noite, independentemente das condições climáticas, e oferecem uma visão detalhada de uma ampla gama de objetos e fenômenos astronômicos. Hoje são mais de 100 radiotelescópios usados pelos astrônomos, com vários telescópios ao redor do mundo. Por exemplo, o 500 Meter Aperture Spherical Telescope, ou Telescópio Esférico de 500 metros de abertura, cuja sigla é FAST, está situado na China e é o maior do mundo atualmente. Há também o multinacional SKA, Square Kilometer Array, ou Matriz de Quilômetro Quadrado, que está em construção e será o maior quando estiver concluído, envolvendo 15 países. Eles não só possuem potência suficiente para detectar sinais anômalos no espaço, como isso já aconteceu, inclusive recentemente. Um dos sinais mais famosos e que você já deve ter ouvido falar foi alcunhado de sinal UAU. Na verdade, não se trata de uma mensagem escrita. Uau, que legal, achei vocês. Não, nada disso. Mas sim uma forte e estreita banda de sinal de rádio detectada em 15 de agosto de 1977, pelo telescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Na época, inclusive, ele era usado para apoiar a busca por inteligência extraterrestre.
O sinal durou 72 segundos e foi tão significativo que o astrônomo Jerry Ehman, que descobriu, escreveu "Uau" ao lado dos dados impressos. Apesar de muitas especulações, a origem do sinal nunca foi definitivamente explicada, e ele permanece como um dos sinais mais intrigantes e discutidos na busca por vida extraterrestre. Alguns sugerem que poderia ter sido uma transmissão de uma civilização alienígena, enquanto outros propõem explicações naturais ou terrestres. Em 2020, ainda durante a pandemia do coronavírus, astrônomos da Universidade Cornell, em Nova York, também captaram sinais vindos de outro sistema solar. E essa descoberta, com certeza, os deixou intrigados, uma vez que se trata da primeira emissão de rádio coletada de um planeta fora de nosso sistema solar. Na ocasião, os astrônomos de Cornell usaram um radiotelescópio localizado na Holanda para estudar 3 estrelas diferentes, conhecidas por abrigar exoplanetas, e detectaram explosões de rádio emanando da constelação de Bootes. A equipe liderada pelo pesquisador de pós-doutorado da Cornell, Jake D. Turner, por Philippe Zarka, do Observatório de Paris, e Jean-Mathias Griesmeier, da Universidade de Orleans, na França, publicou suas descobertas numa das edições de Astronomia e Astrofísica. Segundo o Dr. Turner, o sinal vem do sistema Tau Bootes, que contém uma estrela binária e um exoplaneta. Ele e sua equipe defendem que essa emissão tenha vindo do próprio planeta, pela força e polarização do sinal de rádio e do campo magnético do planeta. Ela é compatível com as previsões teóricas. A intenção principal, claro, é encontrar algum sinal de vida em um desses exoplanetas que os astrônomos têm descoberto. No entanto, no caso de Tau Bootes, apesar de não ter sido detectado sinal de vida, essa detecção de raio abre uma nova janela sobre o exoplaneta, fornecendo uma nova maneira de examinar mundos alienígenas que estão a dezenas de anos-luz de distância. Os sinais recebidos pela equipe do Dr. Turner ainda estão sendo estudados, pois não se sabe ainda de onde realmente eles se originaram e muito menos o que são. Poderiam ser apenas ondas magnéticas enviadas pelo próprio astro? Claro, como também pode ser uma tentativa de comunicação igualmente enviada pelos astrônomos extraterrestres. Por que não? De qualquer forma, a equipe pretende trazer mais respostas, pois muito há o que ser estudado ainda. E quais são os métodos que os astrônomos usam para saber se há ou não vida em um exoplaneta distante? A astronomia usa várias técnicas para procurar sinais de vida em exoplanetas distantes. Uma delas são as chamadas bioassinaturas, características que podem indicar a presença de vida, como variações temporais em gases atmosféricos que não deveriam existir sem a reposição contínua por formas de vida, isto é, sem que haja seres vivos respirando na superfície. A outra é chamada análise da atmosfera, que compreende o estudo da composição da atmosfera de exoplanetas, onde buscam a presença de gases como oxigênio e metano, que na Terra são associados à vida. Hoje em dia já é possível também obter imagens diretas de determinados astros, por meio de técnicas avançadas de telescópios que permitem observar diretamente os exoplanetas e analisar suas atmosferas. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, tem essa propriedade. E é por isso que ele está sendo um dos instrumentos mais importantes na busca por vida alienígena. Porém, nem tudo que reluz é ouro, como já diz o velho ditado. As emissões de rádio não são exatamente as provas de que existe vida em determinado local no universo. Normalmente, os radiotelescópios são capazes de detectar uma variedade de sinais vindos do espaço, como dos pulsares, que são estrelas de nêutrons que emitem pulsos regulares de rádio, dos quasares, que são núcleos ativos de galáxias distantes e que também emitem fortes ondas de rádio, das FRBs, que são rajadas rápidas de emissões de rádio e alta energia e curta duração, da radiação remanescente do Big Bang, chamada radiação cósmica de fundo, e também do hidrogênio neutro, que é uma linha de 21 centímetros que nos ajuda a mapear a Via Láctea. O hidrogênio neutro ou atômico, representado pelo símbolo HI, existe espalhado na galáxia, na forma difusa ou concentrado em nuvens.
Ele é melhor estudado no comprimento de onda de rádio, pela linha de 21 centímetros, emitida em uma transição hiperfina do átomo de hidrogênio. Estes e vários outros tipos de sinais vindos do espaço são detectados com certa frequência, e a maioria deles já se tornou rotina para os astrônomos. De qualquer forma, esses sinais podem fornecer informações sobre fenômenos astrofísicos, como buracos negros, formação de estrelas e estrutura galáctica, sem necessariamente indicar a presença de vida. Contudo, havendo qualquer evidência disso em um planeta ou até mesmo num satélite natural, é praticamente certa a habitabilidade deste astro. Mas é claro, será mais fácil se essa civilização for avançada e possuir instrumentos que emitam sinais de rádio. De outra forma, seria necessário usar outro tipo de instrumento que possa identificar a presença de certos gases na atmosfera. Gases estes que seriam liberados pela ação constante dos habitantes daquele local. A bioassinatura ideal na atmosfera para evidenciar a presença de vida em um planeta seria composta por oxigênio, normalmente produzido pela fotossíntese em plantas e algas, pelo metano, que pode ser produzido por micróbios conhecidos como metanógenos, pelo dióxido de carbono, que, embora seja um gás comum em altas concentrações, pode indicar processos biológicos, pelo ozônio, formado normalmente pela reação do oxigênio com a luz ultravioleta, indicando haver a presença de oxigênio na superfície, e também pelo sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre, normalmente associados à atividade biológica em alguns ambientes. A detecção desses gases, especialmente quando encontrados juntos em proporções específicas, pode sim sugerir atividade biológica. Esses tipos de evidência, no entanto, costumam ser captadas por telescópios específicos, muito mais sensíveis e precisos, como o Hubble e o James Webb. Eles são equipados com instrumentos espectroscópicos de transmissão e de emissão, que usam técnicas de medição capazes de detectar gases e outros elementos na atmosfera. A espectroscopia de transmissão, por exemplo, é usada quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, no processo conhecido como trânsito, e a luz da estrela filtra-se através da atmosfera do planeta. Diferentes gases absorvem diferentes comprimentos de onda de luz, criando um padrão no espectro que pode ser analisado para identificar os gases presentes. Já a espectroscopia de emissão, de forma similar, é quando o planeta passa atrás da estrela e a luz que ele emite ou reflete é temporariamente bloqueada. Comparando as observações antes e depois desse evento, os cientistas podem sim determinar a composição química da atmosfera do planeta. Às vezes, os astrônomos detectam explosões esporádicas de rádio vindas das profundezas do universo. Os cientistas chamam isso de sinais transientes de rádio, já que algumas explosões se irrompem uma só vez e nunca mais são vistas, enquanto outras brilham intermitentemente em padrões previsíveis. Há outros sinais que são aleatórios, mas não menos misteriosos e importantes, como os que foram descobertos por cientistas australianos, vindos do núcleo da Via Láctea, isso em 2021. Devido à alta taxa de aleatoriedade, os cientistas ainda não conseguiram determinar nem a origem e nem mesmo o que podem ser estes sinais. Aproveitando a notícia a respeito da Austrália, é de lá que vem a última notícia a respeito dos novos sinais de rádio detectados. Já sabemos que radiotelescópios ao redor do mundo rotineiramente interceptam ondas de rádio vindas do espaço, originárias de corpos celestes como estrelas, nebulosas, galáxias e planetas. A maioria desses sinais tem uma explicação astronômica conhecida. Por exemplo, o pulsar GPMJ1839, dígito 10, é conhecido por emitir sinais regulares a cada 21 minutos, um fenômeno já bem entendido pela comunidade científica. Contudo, ocasionalmente, surgem sinais que desafiam nossa compreensão atual, como este recente. Um desses mistérios cósmicos emergiu quando o radiotelescópio ASCAP, localizado no Outback australiano, captou um sinal peculiar com uma periodicidade notavelmente precisa, 53,8 minutos. Este sinal se distingue por apresentar 3 padrões distintos de emissão. Breves lampejos que duram entre 10 e 50 segundos e são direcionados em um único vetor,
Pulsos mais curtos, com aproximadamente 370 milissegundos, que se propagam em múltiplas direções e intervalos onde nenhum sinal é detectado. Com a colaboração do radiotelescópio MEERKAT, na África do Sul, essas variações foram meticulosamente documentadas. A pesquisa liderada pela doutora Manisha Caleb e divulgada na revista Nature Astronomy aponta para a singularidade desses estados de emissão, algo nunca antes observado. Embora haja especulações de que uma estrela de nêutrons ou uma anã branca possa ser a fonte desses sinais, o comportamento registrado não corresponde às teorias existentes sobre tais corpos celestes. Esse enigma apresenta um intrigante desafio para os cosmólogos e sugere que talvez seja necessário desenvolver novas teorias ou realizar descobertas adicionais para decifrar as propriedades únicas deste sinal. Qual a sua opinião sobre esses sinais? É possível que outra civilização esteja tentando, da mesma forma que nós, se comunicar? É possível que essa comunicação já tenha sido estabelecida e nem eles, nem nós ainda compreendemos? Uma coisa é fato. Com o avanço da tecnologia, estamos cada vez mais próximos de afirmar categoricamente que não estamos sozinhos no universo. Ou, claro, o inverso disso, o que seria uma notícia não tão animadora, no fim das contas. Obrigado por assistir e até a próxima. Um objeto voador não identificado foi avistado e capturado em vídeo por militares ucranianos, situados na zona de guerra com a Rússia. O registro foi feito durante uma manobra do conflito armado que recentemente completou 2 anos de duração. O clipe foi divulgado nas redes sociais e rapidamente viralizou, ganhando destaque nos principais noticiários do mundo. No vídeo de hoje, nós vamos compartilhar com vocês todas as informações que conseguimos coletar sobre este incidente até então. Além disso, vamos mostrar que provavelmente não se trata de um caso isolado e que talvez acontecimentos como este, especialmente relacionados às zonas de conflito, podem esconder fenômenos que estão além da nossa compreensão. Antes de tudo, vamos conferir um trecho do registro que está sendo divulgado. Como podemos ver, trata-se de uma espécie de nave com formato arredondado e achatado, literalmente um disco voador, forma mais comum conferida a possíveis espaçonaves alienígenas no imaginário popular. A aparição causa uma comoção imediata nos homens que estavam assistindo, que começam a questionar o que seria aquilo e por que não estava se movendo e por que não estava atirando neles. Logo, a conclusão a qual eles chegam só pode ser um OVNI. Na teoria, a sigla OVNI, UFO, em inglês, abarca todos os fenômenos que envolvem avistamento de objetos voadores que, em um primeiro momento, não podem ser identificados. É isso que a sigla significa literalmente. Na maior parte dos casos, esses avistamentos podem ser explicados por ações humanas, podendo se tratar de balões meteorológicos, drones, satélites, aeronaves ou até artefatos de espionagem. No entanto, o termo se popularizou de uma forma que praticamente todos os seus usos se referem a acontecimentos enigmáticos que, de fato, não podem ser explicados, tendo sua existência atribuída a apenas uma hipótese: seres alienígenas vindos de outros planetas. Foi isso que motivou os norte-americanos a alterarem a terminologia em suas investigações, sobretudo depois dos depoimentos realizados no Congresso, fazendo com que o assunto fosse tratado de forma realmente séria. Agora, esses tipos de avistamentos são considerados UAPs, que na prática significa basicamente a mesma coisa: fenômenos anômalos não identificados. Contudo, quando os soldados do 46º Batalhão da Ucrânia afirmam que devem estar diante de um OVNI, eles queriam dizer, como manda a tradição, que poderia se tratar de algo vindo de outro planeta, pois não havia nenhuma explicação plausível que provasse o contrário. A maneira pela qual o vídeo foi feito aponta para isso, como veremos a seguir. O registro foi feito por um dos 300 drones de visão de calor usados pelas Forças Armadas ucranianas.
O aparelho estava a cerca de 150 metros do solo e seus sensores especiais mostravam que o OVNI estava mais quente do que o seu entorno. Embora uma mensagem de erro que aparece no canto superior do vídeo deixe mais perguntas do que respostas. Porém, o mais impressionante é que o aparelho estimou que o objeto estaria a cerca de 50 quilômetros do solo, o que até pode passar despercebido em um primeiro momento, mas é um dado impressionante. Isso porque a troposfera, a primeira camada da nossa atmosfera, onde circulam os aviões e a maior parte dos veículos aéreos, tem apenas 15, no máximo 17 quilômetros, dependendo da região. Portanto, o objeto misterioso estaria provavelmente na estratosfera, uma região com ar rarefeito, onde apenas jatos e espaçonaves especiais são capazes de alcançar, ou ainda na mesosfera, uma área fria e distante, onde os meteoritos costumam entrar em combustão antes de cair em nosso planeta. Ou seja, ainda que o suposto OVNI seja produto de alguma ação humana, com certeza deveria se tratar de algo grande e super tecnológico, pois este ambiente não é propício para os veículos comuns que estamos acostumados. Aliado a isso, temos o altíssimo nível de controle que faz com que ele esteja aparentemente parado, como se estivesse flutuando, mesmo que nenhum tipo de propulsão, como jatos ou hélices, estivessem visíveis em sua estrutura. Isso lembrou outro incidente com OVNI em zona de conflito que aconteceu no nordeste do Iraque, perto de Bagdá, em maio de 2022. As imagens foram coletadas por drones espiões dos Estados Unidos que possuíam a mesma tecnologia de visão térmica e foram divulgadas pelo noticiário britânico dailymail.com. Através das 6 fotos que vieram a público, foi possível perceber que o objeto atravessa o quadro da esquerda para a direita, mas não apresenta indícios de motores ou propulsores, que seriam identificados pela câmera sensível ao calor, o que fez o evento ficar conhecido como Fantasma de Bagdá. Aparentemente, o objeto também não tinha asas ou nadadeiras, nenhuma estrutura que o identificasse como um planador ou algo do tipo. O jornal britânico diz que algumas fontes internas à Força Aérea estadunidense relataram que o veículo parecia estar sob controle inteligente, mas não foi possível identificar quem estaria por trás do comando. O mistério só aumenta quando verificamos que o artefato enigmático, que possui uma estrutura fina e alongada, aparece mais escuro do que o fundo da imagem, indicando que está mais frio do que o ambiente. Além disso, sua trajetória parece deixar um rastro atrás de si, o que pode ser um bug visual da transposição do vídeo para a foto, ou um vestígio do sistema de propulsão desconhecido por nós. A Força Aérea Norte-Americana disse que não alvejou o OVNI, ou UAP, conforme o seu novo termo oficial, pois não foi identificada nenhuma ameaça potencial, como presença de ogivas ou armas de fogo. Assim, apenas com estas imagens, sem nenhuma outra fonte ou pista para ser investigada, não foi possível afirmar se se tratava de uma nave militar estrangeira ou um equipamento vindo de outro planeta. O Daily Mail afirmou que as imagens foram vazadas por fontes internas da Força Aérea Americana, que estavam cansadas dos inúmeros casos enterrados por ações do governo, dos serviços de inteligência e das próprias Forças Armadas, que não deixavam os casos chegarem ao conhecimento do público. Isso foi confirmado pelas declarações dos ex-oficiais no Congresso americano no ano passado. Junto com os registros do Fantasma de Bagdá, foram divulgadas outras imagens capturadas pelos militares norte-americanos ao norte do Iraque no ano de 2016. Trata-se de um objeto metálico e circular que foi filmado de cima para baixo, voando sobre a cidade. Assim como no caso anterior, o arquivo veio à tona através de um vazamento, e não por uma divulgação espontânea. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se justificou dizendo que certas informações precisam ser tratadas com sigilo.
por questões de segurança e afirmou que fenômenos assim, sobretudo aqueles que acontecem em zonas de conflito, estão sendo constantemente investigados e monitorados pelo governo americano e seus braços, isto é, pelos serviços de inteligência e pelas Forças Armadas, ainda que na maior parte dos casos, os eventos não sejam noticiados. E isso foi reforçado no começo do ano passado, um pouco antes das declarações feitas no Congresso, que alcançaram um elevado nível de audiência e relevância midiática na comunidade internacional. 2 veteranos da Força Aérea foram aos escritórios do Pentágono testemunhar sobre experiências que eles tiveram com OVNIs, enquanto estavam no desempenho de suas funções nos órgãos militares. O caso também foi noticiado pelo dailymail.com e chamou a atenção principalmente por conta das declarações seguintes que mencionamos. O ex-oficial Robert Salas disse que prestou depoimento por ter sido testemunha de um fenômeno, no mínimo, arrepiante. Ele disse que visualizou um disco voador laranja que, de forma inexplicável, desligou 10 ogivas nucleares na base aérea de Malmstrom, Montana, em 1967. O outro ex-oficial, Robert Jacobs, informou ao departamento responsável do Pentágono que fez uma gravação em 1964, ainda no formato de 35 milímetros, de um OVNI que fez um disparo de míssil durante um voo. Talvez se tratasse de um teste ou de uma detonação para desativar o dispositivo, mas isso nunca pôde ser explicado, assim como a possível origem da nave que estava efetivando esta manobra. Todos esses casos, incluindo o mais recente da Ucrânia, têm em comum o fato de serem avistados ou registrados em zonas militares ou de conflito, o que pode apontar para 2 possíveis explicações. Como estas zonas quentes são estrategicamente importantes para uma possível vitória ou derrota de um embate, é certo que ela será um alvo mais procurado, tanto pelas partes que estão diretamente envolvidas, como aqueles que estão comprometidos indiretamente, no caso de aliados e afins. Por isso é natural pensar que vários esforços serão enviados para estas regiões, incluindo drones, veículos espiões, sondas e até equipamentos ultra-tecnológicos secretos ou pioneiros, que não são conhecidos pelo público, mas podem desempenhar um papel decisivo numa questão sensível, como é um conflito armado. Talvez esses avistamentos signifiquem que estamos sendo monitorados mais de perto ou até ajudados para evitar que sejamos nós mesmos os responsáveis pelo nosso fim. Até a próxima. As evidências que supostamente confirmam a existência de vida inteligente fora da Terra estão se tornando cada vez mais comuns. Existem inúmeros relatos amadores sobre o assunto. E até mesmo você pode ter tido alguma experiência ufológica ou conhece alguém que tenha passado por algo assim. Provavelmente isso pode ser explicado pelo avanço dos meios de comunicação, que possibilitam que mais informações sejam transmitidas a mais pessoas e em menos tempo. Ou talvez seja a prova cabal de que estes seres realmente estão se aproximando de nós, seja para nos estudar, nos ajudar, nos atacar, ou simplesmente se comunicar conosco. Mas não foram apenas os relatos amadores que cresceram nos últimos anos, não. A manifestação de órgãos governamentais, militares e científicos também tem aumentado exponencialmente, o que provoca a sensação de que estamos cada vez mais próximos de descobrir a verdade. E é isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Vamos conhecer os detalhes de uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados que aconteceram no Irã e foram muito bem documentados pelas autoridades do país e pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos, é claro. Os incidentes foram diretamente investigados pelas forças militares e aconteceram de forma geral, em momentos ou lugares sensíveis para a história daquele povo. Tudo começou em 1976.
pouco antes do Irã passar por uma grande revolução popular que mudou por completo a história e as relações internacionais do país. Até este momento, a nação era regida por um regime monárquico que era conhecido por ser pró-Ocidente, ou seja, que mantinha uma boa relação diplomática e comercial com o Ocidente, especialmente Estados Unidos. Isso possibilitou, por exemplo, que o Irã fosse abastecido com diversos dispositivos tecnológicos, incluindo armas e caças militares de última geração, que foram fundamentais nos incidentes com OVNIs que veremos a seguir. No entanto, esta forma de governo desagradava a maior parte da população. E a partir de 1978, os protestos populares se intensificaram, até provocarem a paralisação do país por meio de greves que finalmente derrubaram o seu líder político, o Shah Mohammad Reza Pahlavi. Em seu lugar foi colocado o Ayatollah Ruhollah Khomeini, um líder xiita que foi o primeiro representante da nova República Teocrática Islâmica, pautada fundamentalmente nos princípios teológicos do islamismo. Esse era o contexto político da época. Mas vamos entender o que aconteceu com os OVNIs de fato. O incidente ocorreu na noite de 19 de setembro de 1976. Os registros apontam que um pouco antes da meia-noite, pelo menos 4 pessoas ligaram para o aeroporto internacional de Mehrabad, que fica na capital Teherã, para informar que avistaram uma luz muito brilhante no céu. Por coincidência, o radar do aeroporto estava inoperante para a realização de uma manutenção e não era possível verificar o que estava acontecendo à distância. Então, o general Youssef emitiu um comunicado pedindo reforços para a base aérea mais próxima que ficava em Ramadã, a 275 quilômetros de Teherã. Inicialmente, os oficiais questionaram a solicitação, pois não estavam rastreando nada de anormal em seus equipamentos. Mas depois que Youssef vislumbrou a luz com seus próprios olhos, ele imediatamente solicitou que fosse enviado um caça McDonnell Douglas F-4 Phantom, um dos modelos que foram comprados dos Estados Unidos. A aeronave foi enviada. Ela estava sendo pilotada pelo tenente Iyad Nazeri e tinha um oficial de armas no banco de trás, para caso fosse necessário interceptar um alvo potencialmente perigoso. Contudo, assim que Nazeri chegou no território de Teherã, todos os instrumentos de navegação e comunicação pararam de funcionar. E ele passou a voar no escuro, guiando-se apenas pela sua experiência e pelo pouco que podia ver através do cockpit. Como seria muito arriscado continuar voando nessas condições, ele optou por dar meia volta e retornar à base. Assim que o trajeto foi alterado, os instrumentos voltaram a funcionar normalmente. Um outro caça foi enviado logo em seguida, às 1h40 da manhã, sendo pilotado pelo tenente Parviz Javari. Desta vez, os instrumentos não colapsaram logo de cara, e o piloto conseguiu avistar o objeto a uma distância considerável. Segundo seu relato, o OVNI emitia flashes que alternavam entre azul, verde, vermelho e laranja. Mas eram tão rápidos que pareciam estar visíveis todos ao mesmo tempo. Quando Rafari se aproximou a um intervalo de mais ou menos 50 quilômetros, seu radar conseguiu se alocar ao objeto desconhecido. De acordo com a leitura dos equipamentos do F-4, poderia se tratar de um Stratotanker KC-135, um Boeing de abastecimento aéreo que possui 4 motores, 42 metros de comprimento e 40 de envergadura. Ou seja, é uma aeronave muito grande. Por conta de todas as características observadas durante esta ocorrência, todos sabiam que não se tratava de um KC-135. Foi apenas uma indicação do sistema pré-definido do caça, projetado para reconhecer estímulos semelhantes aos que foram armazenados em sua memória. Todos os envolvidos sabiam que se tratava de algo diferente, especialmente pelo que aconteceu a seguir. Enquanto o tenente Rafari perseguia o OVNI ao sul de Teherã,
ele pôde observar que um segundo objeto brilhante estava vindo em sua direção. Temendo se tratar de um ataque inimigo, ele decidiu lançar um míssil guiado por infravermelho para neutralizar a investida. Mas foi surpreendido quando todos os painéis de comunicação e o console de armas do caça subitamente pararam de funcionar. Poucos instantes depois, este segundo objeto aparentemente se fundiu ao primeiro e no instante seguinte se separou novamente. Desta vez apontado diretamente para o solo como se estivesse em queda livre, deixando apenas um rastro brilhante e iluminando uma área de aproximadamente 3 quilômetros atrás de si. Ao invés de simplesmente retornar à base, o piloto decidiu pousar no aeroporto de Mehrabad para continuar as investigações. No entanto, durante a aproximação, ele experimentou diversas interferências em seus sistemas. Algo similar ao que aconteceu com outras aeronaves comerciais que não viram as luzes e nem sabiam o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Rafari foi levado de helicóptero ao suposto local da queda do OVNI, mas nada foi encontrado. A única pista deixada foi um sinal sonoro captado por um transponder de rádio, além das testemunhas que moravam nas proximidades que dizem ter escutado o estrondo e observado o clarão, mas nada além disso. Todas essas informações puderam ser acessadas porque, naquela época, o Irã era um país muito mais aberto diplomaticamente falando. As autoridades militares interrogaram todos os envolvidos e o Ocidente teve acesso a boa parte dos relatórios graças às parcerias firmadas com os Estados Unidos. Até 1977, muitos engenheiros e mecânicos norte-americanos viviam por lá, principalmente para construir e trabalhar na manutenção das mais de 225 aeronaves que foram comercializadas. Além disso, o Serviço Secreto Estadunidense, a CIA, tinha um acesso muito mais facilitado na região. E não era incomum encontrar agentes vagando pelas ruas de Teherã. Por isso, a maior parte desse material pôde ser anexado nos documentos militares confidenciais dos Estados Unidos. Mas muitas informações também foram levadas a público e puderam ser investigadas de forma autônoma e amadora por entusiastas e ufologistas, e até fizeram parte de programas e seriados que tratam deste assunto. É claro que a versão oficial dos governos refuta qualquer interpretação de cunho alienígena e tenta dar conta desses fenômenos levando em consideração apenas o que pode ser explicado por eventos humanos. Mas isso deixa a história com uma série de brechas. A primeira delas é que boa parte das informações permaneceu arquivada em documentos sigilosos, principalmente pela Força Aérea dos Estados Unidos. Se não fosse algo extraordinário, não seria necessário colocá-lo sob sigilo, e se fosse algo de interesse privado relacionado à segurança interna do Irã, não seria compartilhado com o país norte-americano, mesmo que entre eles houvesse uma boa relação. Em segundo lugar, alguns jornalistas e astrônomos tentaram justificar os avistamentos luminosos como uma aparição de Júpiter no céu noturno. Mas isso não explica como os pilotos puderam perseguir a luz, nem mesmo como ela teria dado origem a outra luz menor que foi em direção ao Sol. Aliás, muitos afirmaram que este fenômeno teria sido produzido pelos vestígios do cometa Halley, que deixa um rastro de detrito 2 vezes ao ano na órbita terrestre. Mas seria uma coincidência muito grande se isso acontecesse justo na hora e no lugar em que um objeto voador não identificado fosse avistado. Concorda? Outra coincidência improvável é que todos os sistemas de comunicação, radar e armamento de pelo menos 3 aeronaves diferentes apresentassem mau funcionamento na mesma situação. Houve quem tentasse convencer que a intermitência desses sistemas se deu pela falta de manutenção. Mas nem todos acreditam que isso seja obra de uma simples eventualidade. O fato é que muitas lacunas desta ocorrência não foram preenchidas. E depois da Revolução Iraniana ficou muito mais difícil obter qualquer tipo de informação. Mas isso não significa que os incidentes com OVNIs cessaram por lá. Pelo contrário,
Houve uma latência de algumas décadas, mas em 2004 eles deram a cara novamente. Nessa época, o Irã estava descobrindo o verdadeiro potencial que tinha em mãos por ter a maior reserva de gás natural conhecida até então. Eles também estavam em um estado avançado de seu programa nuclear, muito por conta dos acordos firmados com a Rússia, inimiga histórica dos Estados Unidos. Na versão oficial contada pelo país, todas as pesquisas são realizadas com o intuito de produzir energia elétrica através da fissão nuclear. Mas muitos acreditavam que poderia se tratar de um programa militar para a fabricação de armas. E foi nesse contexto delicado que os militares iranianos ouviram o alarme de uma de suas instalações nucleares soar, indicando que um objeto não identificado e não autorizado estava sobrevoando a região. Eles imediatamente colocaram seus caças F-14 Tomcats a postos, uma versão supersônica criada para substituir o F-4. Essas aeronaves, que foram adquiridas pouco antes da Revolução, eram mais modernas, mais rápidas, tinham uma melhor capacidade de manobra e dispunham de um arsenal muito mais elaborado. Por isso, ficavam dedicadas para proteger e vigiar o que eles consideravam ser o aspecto mais sensível para o país naquele momento. Os caças já decolaram atingindo Mach 2, isto é, quase 2.500 km por hora, o que representa o dobro da velocidade da propagação do som. Esse era um grande diferencial desse modelo. E isso poderia ser usado para alcançar grandes distâncias em um menor tempo, mas principalmente para realizar manobras que poderiam surpreender os inimigos. Além de 8 F-14 supersônicos, o exército iraniano lançou outros 8 F-4 Phantom e 2 grandes aeronaves de reconhecimento, tudo para conseguir interceptar o OVNI o mais rápido possível. O primeiro a conseguir identificar o objeto foi um piloto do F-14. Ele disse se tratar de um objeto esférico que tinha características de voo surpreendentes. Aparentemente, o sistema de combustão utilizado por ele gerava um rastro verde que podia ser sentido como uma turbulência. O militar tentou segui-lo, mas era como se estivesse voando através de uma tempestade de raios. Além disso, no momento em que ele tentou travar o objeto em seu radar para facilitar a identificação e o rastreio, o equipamento deixou de funcionar, fazendo com que ele tivesse que prosseguir sem o auxílio desta referência. Mesmo assim, ele comunicou o ocorrido aos seus colegas e todos planejaram flanquear o OVNI pelos lados, desviando da áurea de turbulência deixada por ele e possibilitando uma manobra para interceptá-lo. Mas no momento que eles se aproximaram, o objeto disparou como um cometa, saiu da atmosfera, deixando apenas um rastro de luz verde para trás. A próxima ocorrência só foi relatada 8 anos mais tarde, em 2012. Tudo parecia normal no espaço aéreo iraniano, até que um ponto surgiu nos radares do nada, como se uma aeronave estivesse camuflada e de repente fosse identificada, ou se permitisse ser vista. Rapidamente o exército enviou os seus caças, mas uma terrível tragédia aconteceu. Pouco depois de decolar, um dos F-14 explodiu no ar, perecendo o piloto e um oficial armamentista que estavam a bordo. A aeronave simplesmente foi consumida por uma bola de fogo, algo que é considerado muito inusitado na aviação. Não houve nenhum ataque aparente. Ninguém observou um projétil se aproximando, o que fez com que muitos acreditassem que o OVNI teria usado alguma espécie de armamento altamente avançado, como um feixe de laser que fosse capaz de ferver o combustível dos tanques, incinerando o veículo no ar. Mesmo com o ataque ou incidente, os outros F-14 voaram atrás do objeto não identificado. Mas da mesma forma que aconteceu nos eventos anteriores, sempre que eles tentavam alocar a mira no radar ou nos sistemas ofensivos, uma pane geral impedia que os mecanismos funcionassem. E eles tinham que continuar a perseguição pautados apenas em sua experiência
e na baixa visibilidade oferecida pelo cockpit do caça. Na tentativa de interpretá-lo sem utilizar as armas, alguns pilotos ultrapassaram o OVNI, enquanto outros permaneceram seguindo seus rastros. Como mencionamos, os F-14 tinham a possibilidade de atingir a impressionante velocidade de Mach 2, quase 2.500 km por hora. Por isso, não seria difícil realizar uma manobra como essa. No entanto, eles foram surpreendidos e ultrapassados pelo objeto que passou por eles a uma velocidade aproximada de 12.000 km por hora. Algo que seria equivalente a Mach 10 ou 10 vezes a velocidade do som. Na época, ou mesmo hoje, nenhuma aeronave conhecida poderia alcançar uma marca como essa. Atualmente, até existem veículos experimentais que estão chegando ao Mach 9, mas nada parecido com a desenvoltura e o desempenho que aquele objeto teve naquela ocasião. Os caças iranianos até tentaram perseguir o OVNI, mas obviamente ficaram para trás e só puderam observar enquanto ele deixava a atmosfera terrestre. Todos estes casos apresentam características muito similares, especialmente ligadas às incríveis capacidades tecnológicas dos objetos não identificados, à capacidade de interferir nos radares e nos sistemas de armamentos altamente sofisticados e na capacidade de permitir ou não que o exército iraniano soubesse de sua existência. A versão oficial do Irã, especialmente nas ocorrências de 2004 e 2012, depois da Revolução Islâmica, é que os incidentes foram produzidos por aeronaves espiãs, provavelmente norte-americanas, que queriam controlar e ou roubar informações privilegiadas do seu governo. Tudo bem, a gente não pode descartar essa hipótese, mas nenhuma tecnologia conhecida atualmente é capaz de produzir as proezas que vimos aqui. Pode ser que um dispositivo espião seja capaz de interceptar os sistemas de radar e armamento das aeronaves inimigas, mas nenhum veículo conhecido, tripulado ou não, consegue alcançar as velocidades observadas aqui. Além disso, também não existe uma tecnologia capaz de transitar tão livremente através da atmosfera. Caso contrário, nossos planos de conquistar o espaço já estariam muito mais avançados. E você ainda pode argumentar que esse tipo de tecnologia avançada, sobretudo aquela que seria usada para espionagem, não poderia simplesmente ser comunicado ao público. Mas e se esse fosse o objetivo? Espionar as instalações iranianas? Por que os veículos seriam equipados com luzes que poderiam ser avistadas a quilômetros de distância? Por que às vezes eles se permitiram ser vistos pelos radares e não permaneceriam ocultos para alcançar seus objetivos? O certo é que ainda existem muito mais perguntas do que respostas. Mas nós ficaremos aqui, de olhos abertos. Fique atento para ser atualizado a qualquer momento. Até a próxima.